Olá, meu nome é Igor Sintra, sou professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada aqui do Direção Concursos. Gostaria de convidar você para analisar comigo uma questão aplicada no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2021. Mas antes disso, fica aqui um convite. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Então vamos para a análise da questão. Vamos para a próxima, vamos lá, próxima questão. Uma questão aqui de operações com mercadorias, né? Essa questão foi anulada, né? A gente entrou com recurso, por dois motivos a gente entrou com recurso. Eu vou falar sobre esses motivos, tá? E a questão foi anulada, ela foi bem anulada pela banca, muito embora a justificativa só apontou uma das nossas justificativas, né? Olha lá, é uma empresa comercial enquadrada no lucro real e realizou as seguintes operações em julho. Então, olha só, compra de mercadorias à vista por R$25 mil. Ele fala que nesse valor de 25 estão incluídos ICMS, alíquota de 18%, PIS e COFINS, as alíquotas de 1,65 e 7,6 respectivamente. Destacado na nota, a empresa pagou mais 8 de IPI. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, ela é uma empresa o quê? Comercial, então ela não é contribuinte de IPI. Isso quer dizer que o IPI não é um tributo recuperável. O IPI não é recuperável para uma empresa comercial. Portanto, lembre-se que de acordo com o pronunciamento técnico CPC 16, os tributos compõem o custo do estoque, exceto os tributos recuperáveis. Nesse caso, quais tributos são recuperáveis? O ICMS é um tributo recuperável para uma empresa comercial e aqui o PIS e a COFINS também são recuperáveis. Como é que eu sei disso? Pela alíquota, né? Essas alíquotas aqui maiores de 1,65 e 7,6 obedecem exatamente à não cumulatividade. Então aqui a gente tem como resumo: ICMS, PIS e COFINS são tributos recuperáveis, ou seja, os valores desses tributos não comporão o custo do estoque, ao passo que o IPI ele é um imposto não recuperável nesse caso, porque é um comércio. Consequentemente, seu valor vai integrar o custo desse estoque. Então, a gente vai calcular a primeira coisa aqui, o custo desse estoque, né? Então, olha só, qual que é o valor aqui das mercadorias? R$25 mil. E eu vou calcular aqui conforme a banca entendeu preliminarmente, né? Depois ela anulou essa questão. Bom, lembra que eu falei, a gente tem IPI aqui, e o IPI aqui não é recuperável. Ele falou que o IPI aqui é de 8%. 8% em cima do quê? 8% de 25. 8% de 25 dá R$2 mil. Então vou inserir aqui, olha, mais R$2 mil. Bom, eu tenho que retirar o ICMS, né? O ICMS a recuperar. E aqui já temos, logo na sequência, a gente já vai ver um problema nessa questão que a banca acabou se calando a respeito. 18%, né? 18%. Bom, como é mercadoria adquirida para revenda, lembra que o IPI não entra na base de cálculo. Então aqui vai ser 18% de R$25 mil. De R$25 mil, o que dá R$4.500. Então o ICMS aqui é de R$4.500. E a gente ainda tem o que? O PIS e a COFINS. Eu vou juntar aqui PIS e COFINS para a gente ganhar espaço. Então PIS e COFINS. Como é que eu calculo o PIS e COFINS? Aqui, que no meu entendimento já é um problema dessa questão, porque a banca entendeu o seguinte: pega as alíquotas aqui, 1,65 com 7,6 dá 9,25. Era assim que a gente calculava realmente, né? Era assim que a Receita Federal, inclusive, entendia. Entendia que a base de cálculo era a mesma do ICMS, olha só, R$25 mil. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: o ICMS ele é calculado por dentro, isso quer dizer que o seu valor está embutido aqui no preço das mercadorias, né? O ICMS é calculado por dentro. Isso quer dizer que o seu valor de R$4.500 está embutido aqui dentro, não é? Então, antigamente a gente pegava aqui a mesma base de cálculo, R$25 mil. Só que atualmente a gente tem que lembrar que não é mais assim. E quem falou isso é o STF. E a Receita Federal, inclusive, não mais adota aquela base de cálculo cheia ali de R$25 mil. Então esse é o primeiro problema dessa questão, que a banca se calou. A gente colocou isso nos recursos, a banca se calou, né? Aqui
eu vou colocar em azul qual que seria a base de cálculo correta de acordo com o entendimento do STF. Seria R$ 20.500. Por que R$ 20.500? Porque eu tenho que deduzir o valor do ICMS, ou seja, o STF já decidiu esse ano que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então aqui a gente entrou com essa justificativa, a banca nem respondeu. Mas confie em mim, o correto é fazer assim. De qualquer forma, em uma próxima prova, onde a gente tem essa situação, o que você vai fazer? Você vai esquecer o que o STF tem feito. Por quê? Porque em questão de 2021 no primeiro semestre e aqui no segundo semestre, a banca Consulplan simplesmente esqueceu que o STF já decidiu. Então a gente vai continuar utilizando a regra antiga, ou seja, esquece o que eu coloquei aqui em azul. Mas é bom de falar, porque eventualmente suponha que na próxima prova, né? Suponha que na próxima prova você calcula aqui dessa forma, base de cálculo R$ 25.000, igualzinho a ICMS, não tem alternativa. Talvez a banca tenha sacado que desde 2021 a gente não pode mais incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí você vai para essa segunda alternativa para tentar chegar na alternativa correta, tá bom? É importante a gente falar isso para você, porque a banca ela pode, né, eventualmente ali perceber que está fazendo coisa errada. Pode. Então com isso o custo desse estoque vai ser 25 mais 2 menos 4.500 menos 2.312,5 dá 20.187. 20.187,5. 20.187,5, tá? Bom, e agora a gente vai analisar a venda. Olha só, a venda à vista por R$ 70.000 de 80% das mercadorias adquiridas. Ele fala que não havia estoque. Então eu vendi quanto? Eu vendi 80% dessas mercadorias aqui, olha. Portanto, eu tenho que dar baixa em 80% desse custo. Então só vamos dar uma olhada aqui, olha, considerando essas transações, qual que é o valor final do ICMS a recolher e o lucro bruto. Então vamos lá, vamos partir aqui da receita bruta. E aqui foi um outro problema que a banca, que a gente também colocou nos recursos, e a banca aqui sim ela acatou esse problema, por isso que ela foi anulada. Ele não fala aqui, olha, as alíquotas. Ele não fala as alíquotas. Quais são as alíquotas de ICMS? Porque, por exemplo, se você faz uma venda interna, o ICMS é 8%, enfim, depende de cada estado. Se eu faço uma venda interestadual, a alíquota pode ser de 7% ou 12%. Então aí olha o problema, ele não falou qual que foi a alíquota do ICMS. Agora, na hora da prova, vamos lá, hein? Vamos lá, você aqui que está nos assistindo, na hora da prova, que alíquota você vai utilizar? 12%? Venda interestadual, 7% venda estadual lá para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais Espírito Santo. Não, você vai usar de 18%, que é a única informação que você tem, você não vai ficar inventando moda, né? Então vamos utilizar aqui de 18%, né? Mas enfim, a banca acabou anulando. ICMS sobre venda aqui, 18% de R$ 70.000. 18% de R$ 70.000 dá 12.600. Então dá 12.600. Agora eu vou calcular PIS e COFINS. PIS e COFINS. PIS e COFINS sobre vendas, as mesmas alíquotas, né? 9,25. E de novo eu vou falar a mesma coisa, né? O certo era fazer 70 menos 12.600 para a base de cálculo do PIS e COFINS, mas a banca Consulplan simplesmente esquece do entendimento do STF recente e utiliza a base de cálculo como R$ 70.000, o que não é correto. Atualmente não é correto, mas enfim, é assim que a gente vai proceder na prova até que ela mude de entendimento. E com isso a gente chega à receita líquida. Receita líquida nesse caso, 70.000 menos 12.600 menos 6.475 dá 50.925. E aqui, olha só, para chegar no lucro bruto menos o CMV, a gente vai chegar aqui no lucro bruto. Como é que eu vou calcular o CMV? O CMV é 80% do custo. Então, 80% vezes 20.187,5 dá um CMV de 16.150. Então, com isso, o lucro bruto é 50.925 menos 16.150 dá 37.775.000
reais, né? 37. Não, 37 não, né? 34, que eu coloquei errado. É 34, né? 50 mil menos 16 vai dar 34 aqui. Beleza? 34.775. Então, olha só. Com isso, a gente mata duas alternativas. Agora, ele quer o valor do ICMS a recolher. Como é que eu vou fazer a análise do ICMS a recolher? Eu vou fazer aqui, olha. Eu tenho duas contas, né? Eu tenho ICMS a recuperar, que é um direito que eu tenho perante aos cofres públicos. Ou seja, quando eu compro uma mercadoria, 4.500, eu vou recuperar um direito que eu tenho perante a Fazenda Estadual. E quando eu efetuo uma venda, eu tenho o tal do ICMS a recolher. E a gente calculou aqui que o ICMS sobre vendas é de R$ 12.600. Então, eu debitei ICMS sobre vendas e eu creditei aqui R$ 12.600. Isso quer dizer que eu vou efetivamente recolher 12.600? Não, porque eu tenho um direito perante a Fazenda Pública de 4.500. Então, eu preciso, olha só, zerar a conta de menor valor. Então, como é que eu faço isso? Eu debito 4.500 e credito 4.500. É como se desses 12.600 aqui que eu tenho a pagar, estou compensando 4.500 desse direito que eu tenho perante a Fazenda Pública e, consequentemente, resta um saldo aqui para eu efetivamente recolher aos cofres públicos de R$ 8.100. Então, veja aqui, a alternativa A foi o gabarito preliminar. Gabarito preliminar. Só que a questão acabou sendo anulada e na justificativa a banca simplesmente, como eu disse, esqueceu daquele entendimento do STF. Qual que é o entendimento do STF? O ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Não integra, isso aqui é válido para qualquer caso, não é interpartes, não, para qualquer caso, tá bom? O STF decidiu isso em maio de 2021, inclusive, tá bom? Então isso faria diferença no cálculo do custo da mercadoria, porque lembra lá que a base de cálculo correta aqui do PIS e da COFINS seria R$ 20.500. Isso também impactaria no cálculo do lucro bruto, porque o PIS e COFINS aqui a gente utilizou R$ 70 mil de base de cálculo, mas seria 70 menos 12.600. No entanto, a banca simplesmente esqueceu desse fato. Eu trouxe aqui, olha, a justificativa só para a gente ver. Trouxe aqui a justificativa, eu vou ler com vocês a justificativa da banca, olha só. A construção da questão desconsiderou as possíveis variações de alíquota do ICMS para as diversas vendas possíveis. Não há determinação se a venda se dá para dentro ou fora do estado. Lembra que eu falei alíquota interna? Cada estado tem a sua, mas ele falou aqui que era de 18%, eu adotei isso. Mas se fosse uma venda interestadual, poderia ser 12% ou 7%, por exemplo. Então ele fala, olha só, não havendo determinação efetiva de uma taxa a ser aplicada na venda. Assim, decide-se pela anulação da questão. Então, a banca simplesmente ignorou aqui o entendimento do STF nessa justificativa, muito embora a gente tenha falado sobre isso. Como você vai fazer na sua próxima prova? Eu recomendo fortemente você esquecer da decisão do STF, então prossiga calculando o PIS e COFINS da mesma forma que você faz ali com o ICMS, né? Ali na venda R$ 70 mil, por exemplo, que a gente utilizou, mesma base de cálculo para o ICMS também para PIS e COFINS. Se você não chega em nenhuma alternativa válida, vamos considerar aqui o entendimento do STF, ou seja, tira o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para ver se você chega numa alternativa válida. Eu julgo que as bancas precisam acordar para esse fato. Afinal, ele já não é assim tão mais recente. Foi uma decisão do STF em maio de 2021, muito embora essa discussão ela é bem antiga. Mas agora ela é válida para todos, tá bom? Se você gostou dessa explicação, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Além disso, também convido para que você se inscreva no nosso canal. Você sabia que o Direção Concursos possui os melhores professores especialistas em concursos públicos de alto nível e possui um pacote específico para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? Eu tenho absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Então clique no link que está disponível na descrição desse vídeo e conheça o nosso pacote.
Bons estudos!